é com muita satisfação e com muita alegria que nós estamos neste momento para realizar a reinauguração do hoje Recanto de Memórias Raimundo Nonato de Queiroz, que vai ser um espaço para fazer os registros históricos, memoriais da figura do educador popular, místico e militante Raimundo Nonato de Queiroz, e também, de certa forma, a história da teologia da enxada no Nordeste do Brasil e a formação missionária nessas terras de Nordeste. Então é com muita satisfação e com muita alegria que nós estamos aqui para este momento. Nós queremos registrar aqui as presenças da articulação das SEBs, das comunidades eclesiais de base da Arquidiocese da Paraíba, da Arquidiocese do Estado da Paraíba. Queremos registrar também a presença do CEBI, do Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos, o pessoal da Árvore, da Associação dos Animadores de Comunidades Reunidos, então temos aqui também representantes da Árvore, representantes aqui do nosso sítio Isidoro, de Serra Redonda, temos o pessoal que vai compor a mesa, que daqui a pouco eles serão chamados e anunciados, e também temos aqui a coordenação desse espaço de memória, de identidade. Mas para a gente começar, vamos começar com música, vamos começar cantando para lembrar de que a arte também é fundamental nesse processo educativo e nesse processo de se fazer história. A força que hoje faz brotar a vida, atua em nós pela sua graça. É Deus que nos convida pra trabalhar, o amor repartir e as forças juntar. Por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante. Entra na roda com a gente também. Você é muito importante. Então nós queremos agradecer ao companheiro Josvaldo, ao companheiro Gilma, companheiro Bel no violão. Para a gente fazer a abertura oficial, é importante a gente saber o que se trata um recanto de memórias, ou um memorial Raimundo Nonato de Queiroz. Então nós queremos convidar os dois companheiros que são fundadores desta ideia, que estão juntos trabalhando já há alguns anos, porque esse espaço era em outro local, agora está vindo para cá. Então nós gostaríamos de convidar o companheiro Roberto, que é da Árvore, que é o nosso companheiro Bel, conhecido como Bel, e a companheira Aparecida, Cida, que vai dizer para a gente o que diabo é isso. Eu gostei dessa deixa, como é a história. Para você falar. Né? Então, boa tarde a todos e todas presentes já aqui. A gente fica muito feliz em ter as pessoas que viveram um pouquinho da vida do nosso querido companheiro Nonato. E a causa que foi abraçada a ideia, a distância que a gente veio aqui para João Pessoa, e outras distâncias que vocês conhecem, onde Nonato andou, onde ele viveu, onde ele plantou, onde ele deixou amizade. E isso fez com que em cada localzinho começasse a acontecer as coisas. A gente tivemos muitas baixas no período antes da pandemia, até de comunidades mesmo, onde a gente estava vivendo todo esse projeto, a dificuldade de levar as formações, mas assim, com muita resistência,
a gente conseguiu ganhar, né? Ainda falando no nome de Nonato, sem falar ainda do memorial, alguns jovens que aqui estão presentes, né? A própria filha está presente aqui? Cadê ela? Deixa eu ver, não sei nem o nome dela, levanta aí para a gente ver. Aquela moça ali foi lá para a Bahia, para Santa Rita, para João Pessoa, né? Foram dar formação aos nossos jovens. Quem mais teve algum jovem aqui presente que participou? Catarina? A Nádia. Cadê a Nádia? Teve mais algum jovem que participou conosco? Não teve? Valdelice. Cadê Val? Valdelice. Ah, tá. Então, assim, conseguimos trazer, né, já para aquele ambiente, alguma coisa de Nonato para que a gente não perdesse as raízes, né? E aí vinha uma história para cá, outra para lá, conversando com o Cida. A gente ouviu outras pessoas com mais experiências que tinham conhecido um pouco da história dele e vivido com Nonato. Quando a gente fala de Nonato, a gente também não pode esquecer Padre José Comblan, né? Mas aí a gente não focou tanto, a gente focou mais o Nonato, para a gente não sair, até porque Padre José, ele já tinha em outros locais o seu nome. E a gente pensava como era que a gente poderia fazer isso. E aí houve algumas pesquisas com outras companheiras que nem conheciam o Nonato, né? E a gente saiu aí visitando e teve um padre que nos orientou, né? E por que não? E a gente, por que não? E aí foi abraçada a ideia na Casa da Árvore que a gente poderia fazer essa memória, né? Onde Cida começou a mandar materiais, formações, e aí a gente conheceu pessoas numa cidade que faz junto o município com Santa Rita, que é Tiberi 2, e lá nós formamos um núcleo, né? E as pessoas começaram a se interessar. Árvore, Nonato e as formações. A gente já tinha em Várzea Nova, bem pertinho ali, um companheiro chamado Braz, que também já tinha essa caminhada, mas estava um pouquinho distante, e a gente consegue resgatar também isso com ele. Santa Rita, a gente já tinha um grupo mais estruturado, né, com o grupo O Refúgio dos Pobres, né? Levanta para a gente ver, com a companheira Fátima, minha esposa, né, que já tinha esse trabalho lá. Então, ela que caminhou mais, né, mais do que eu, no Nonato, então a gente começou a distribuir essa ideia e de repente a gente olha para um lado, está um grupo fazendo um mutirão, está outro grupo arrumando e começamos a trabalhar a casa. E o próprio povo, né, conseguiu unir esse projeto. Interessante foi que, Cida, muita gente ia estudar um pouquinho daquilo, né, do que a gente iria preparar. Tinha acontecido uma eleição na Casa da Árvore, a gente formou uma nova coordenação, né? Eu fiquei como presidente, estou como presidente ainda. À vontade. E aí a gente começou a transformar aquele ambiente. Então, onde foi colocado o memorial? Na casa onde o Padre José Comblan morou, né? Onde ele estudava, onde guardava seus livros, onde ele escrevia. E foi tudo transformado. A gente foi fazer uma visita em Arara, Santa Fé? Santa Fé. Né? Lá a gente conheceu umas freiras, conseguimos umas coisas bem escondidas que não poderia, e ela nos presenteou, e a gente trouxe, que a gente não deixa, né? Em memória tanto de Padre José, e Cida aqui se responsabilizava na questão do Nonato. E Nonato começou ela na região a gente sabe que existe ainda uma ciumeira, né? Alguns padres perguntavam, mas por que isso? Mas a gente não queria deixar essa memória, né, apagar, até porque lá no sítio, não sei se alguém aqui conhece o sítio da Árvore. Conhece? Eu nunca fui lá, não. Nunca foi, né? Foi ele a palavra final para que Padre José deixasse o terreno, né, para a associação. E a gente não teve o problema que teve aqui, né? E isso foi muito bom, né? Até hoje está lá. E tudo começou a acontecer. Foi lindo quem estava presente naquela tarde também, né? Viu muita gente, os convidados, o pessoal, naquele momento todo mundo participou.
E isso foi maravilhoso porque a gente conseguiu juntar jovens, né? A gente conseguiu juntar lideranças que não estavam atuando. Conseguimos, através dos professores, né, que a gente chama de professores da formação da Árvore, e pessoas que estavam interessadas a conhecer esse novo projeto. E aí caminhou. De repente a gente formou um grupão, né? Eu nesse período ainda estava um pouquinho caminhando com o Jeane e Josivaldo lá nas SEBs. A gente tinha, eu aprendi muito naquele período, né, com alguns padres que foram da formação, nas reuniões, e isso foi muito bom, né? A gente procurou viver por 5 anos e meio dentro das zonas rurais, onde precisava mais aquele projeto. E aí a nossa associação, né, a gente ganhou vida, mas praticamente fora, na base de outras comunidades. A gente descobriu que tem muitas comunidades que precisam dessas informações, né? Porque eu acho, como aqui, vocês devem ter observado, a nossa região também mudou muito, questão de celebrações, né? Como a gente atuar dentro da própria comunidade, né? Não tinha mais aceitação também quando a gente falava no nome de Padre José, quando a gente falava no nome de Nonato. Então isso a gente veio sentindo das nossas próprias lideranças, mas a gente resolveu não parar. E aí foi tudo muito bom. Mas assim, no momento que a gente estava vivendo todas essas formações, os nossos jovens daqui já tinham uma coordenação que estava indo para lá dar formação a outros jovens, aí aconteceu o que aconteceu. Aí veio a pandemia, né? E isso, a gente perde muitos amigos, companheiros, muita gente com medo. A gente também tinha pessoas idosas dentro da nossa associação que ficou com medo que houvesse visitas. E nesse processo a gente começa a perder, né, o encanto, porque a gente não tinha mais força de trazer as pessoas. E teve que realmente esperar tudo novamente. O cantinho lá da casa, como aqui, né, precisa sempre de visitas, manutenções, e está sempre passando a comunicação para o local que a gente precisava manter ainda a história viva. Mas isso veio algumas dificuldades. Então, em algumas reuniões da própria coordenação, eles colocavam, né, que uma das dificuldades era manter o ambiente, as pessoas não estavam conseguindo. Então, eu como presidente ainda fiquei ouvindo e a gente teve umas conversas e se aprovou. Por que aqui? Aqui estava em casa. Ele precisou sair para voltar para casa, né? E aqui tinha mais pessoas que conheciam a história de Nonato do que lá em Bahia. E assim ela, de repente, houve um encanto com Cida. Eu acho que Jeane, acho que foi Jeane que falou ainda hoje, mas eu não vou dizer da forma que ela disse. Ela disse assim, Cida hoje ela está bem mais atuante, né, depois dessa programação que a gente está fazendo aqui. E a gente está trazendo toda essa história que vocês vão conhecer, quem não conhece ainda, as fotos, os cartazes, um pouquinho da história, né, já vocês vão ver isso. E estamos aqui, né, para dar continuidade na casa dele, onde tudo aconteceu. Então, só resumindo um pouquinho de tudo isso, porque a gente está trazendo nessa tarde. Muito obrigado. Então, antes de Cida falar, a gente quer registrar também a presença de outros companheiros e companheiras que aqui já vem chegando, né? Nós queremos registrar a presença do nosso companheiro Ezequiel, né, que é presidente do Partido dos Trabalhadores aqui de Serra Redonda. Queremos registrar a companheira da nossa amiga de muito tempo da caminhada aqui, a companheira de Assis, né, que está aqui presente também. Queremos também agradecer e registrar a presença das nossas amigas educadoras, as professoras que estão ali, que chegaram também, né? Também registrar a presença de Nivaldo, ex-prefeito do município, que também está aqui conosco, né? Então assim a gente vai vendo
Professor Wellington, seja muito bem-vindo, que também acaba de adentrar aqui ao nosso espaço. O Conselho Tutelar, representado por Janaína e também por Nena. Registrar também a presença de Dadá, de Josvaldo, que também está aqui, Dona Marlene também está ali, que eu já vi. Então agora, para apresentar também a chegada aqui nesta casa, a gente vai ouvir a companheira Cida, que ninguém conhece, ninguém sabe, ninguém viu. Então Cida agora vai falar para a gente. Boa tarde. Boa tarde. É uma grande alegria esse momento e todos sejam muito bem-vindos. O que fez a volta para cá do Memorial de Nonato ser transferido foi a busca por pesquisas. Pessoas do meio acadêmico me procurando para fazer pesquisas, trabalho acadêmico. Aí eu tinha que me deslocar para pegar o material que tinha sido levado. E a história de Nonato, 30 anos aqui em Serra Redonda ou mais, então a presença dele é maior aqui. E foi assim, todo um processo, A gente foi conversando com a coordenação de lá e vimos a importância de fazer essa transferência para cá. E o recanto vai estar aberto, vai estar à disposição de alunos das escolas, e qualquer pessoa que queira conhecer um pouco da história de Nonato e do CFM, que contribuiu muito aqui no nosso município, E eu quero ressaltar também um empurrãozinho que fez com que a coisa também chegasse a esse dia de hoje, que foi uma visita que eu recebi de irmã Jaciara, que trabalhou com o Nonato no Conselho Tutelar. Aí ela esteve nos visitando em junho e, assim, deu muita força, deu muita inspiração para que voltasse para cá esse memorial, porque foi aqui onde teve toda a história, todo o processo, muitas vidas transformadas, muitos alunos que hoje estão por aí espalhados, assim, nos movimentos sociais, sendo lideranças. Aí então eu lembro muito, assim, que ela teve esse papel de inspirar, Dar essa inspiração. Eu não vou falar muito porque vocês vão receber um folder com as informações. Eu quero dizer que todas as pessoas que vierem serão muito bem-vindas e muito bem recebidas aqui para conhecer um pouco da história, tanto de Nonato como do Centro de Formação Missionária. Então, só para fazer uma ponte de ligação, que o companheiro Bel falou aqui de Santa Fé, em Arara, no Brejo, início do Brejo Paraibano, e ele falou de um lugar que é o Santuário do Padre Biapina, o grande peregrino do Nordeste. E é lá no Santuário do Padre Biapina que está sepultado o corpo do Padre José Comblan. E lá nós temos um memorial, claro, lá tem um grupo maior que cuida do memorial, que cuida dos registros do Padre José Comblan. Então tem um memorial que é cuidado pelos missionários e as missionárias formados pelo Padre José Comblan. Então tem um memorial lá do Padre José Comblan e nós temos aqui o memorial do Raimundo Nonato de Queiroz. E o ano que vem, em março, nós teremos o centenário de existência do Padre José Comblan. Se Padre José Comblan estivesse vivo fisicamente conosco, ele estaria completando 100 anos. E nós vamos ter um grande evento lá no Santuário do Padre Biapina, em março do ano que vem, que a gente está chamando de Romaria, a Esperança dos Pobres Vive, e nós vamos estar juntos lá, todos e todas nós. Então, só para fazer isso. Agora, eu queria convidar a coordenação deste memorial. Então, eu queria convidar as pessoas para que vocês conheçam, vocês vejam de perto, e essas pessoas vão chegar aqui, vão pegar os folders e vão distribuir com todos os presentes. Então eu quero conversar dos mais novos. Então eu queria chamar logo a filha
de nonato, eu quero chamar a Catarina para vir aqui à frente. Catarina Félix de Queiroz. Maria. Maria Catarina. Catarina Maria. Catarina Maria. Eu não vou falar o nome completo não, gente, que eu vou errar tudinho. Cadê Filipão? Vem pra cá. A Nádia, cadê a Nádia? Cadê Valdelice? Fátima. Clara também, mas a Clara não pode sair não. A Clara tá ali, gente. A Clara é a repórter cinematográfica. Cadê? Bel já tá aqui também. Cida. E tem uma coordenadora. Bel tá aqui. Porque Bel já tinha falado, eu já contei ele aqui. E tem uma coordenadora, que é coordenadora, como é o nome? Vocês aí, os historiadores, me ajudem. Quando presidente de honra, né? Nós temos uma coordenadora de honra, que também foi muito simpática da ideia, que é a irmã Jaciara. Né? A irmã Jaciara consta aí como coordenadora. Ela está morando na Bahia, mas ela também está contada e é uma coordenadora de honra. Então eu vou distribuir aqui alguns folders para os coordenadores e coordenadoras, e eles vão distribuir entre todos os presentes. Felipe, toma esse já que está. Pronto. Agora, gente, nesse instante, nós vamos começar a compor a mesa, e a mesa tem um título. E o título é o seguinte: Raimundo Nonato de Queiroz, místico, militante, educador popular. Raimundo Nonato de Queiroz, místico, militante, educador popular. E as pessoas que foram convidadas a compor essa mesa são pessoas que, de certa forma, tiveram uma relação ou pesquisaram sobre a história de Nonato nessas três perspectivas que a gente está salientando nesta tarde de hoje: o místico, o militante e o educador popular. E o convite para vir à mesa vai ser o convite também das falas. Então, primeiro eu quero convidar aquele que vem mais de longe, né, que é o professor doutor Adalto Guedes, que vem lá da região de Itacaimbó, Belo Jardim, né, para se fazer presente. Ele está vindo lá de Pernambuco, minha gente. Mais de 3 horas de viagem. Então, professor Adalto Guedes. A nossa querida e estimada companheira de luta, Fátima. Fátima Maciel. Que eu acho que todo mundo já sabe que ela é esposa de Bel, né? Porque Bel fez questão de cantar em verso, prosa, poesia. Queremos convidar a minha amiga maravilhosa, negra, doutoranda, Jeane Tranquilino. Cadê ela? Eu já ia dizer que ela era doutora, mas ela pediu para eu esperar até março. Então é doutoranda. Queremos convidar também a minha estimada companheira de catequese, trabalhamos juntos um bom tempo, Valdelice Silva, que também pesquisou recentemente no curso de pedagogia a biografia de Nonato. Porque é uma mesa só de gente querida, conhecida, não é uma coisa boa. E agora, o meu amigo querido, já trabalhamos juntos por várias vezes, o professor Dário Machado. Então, gente, como eu já falei para vocês, a sequência de fala vai ser nessa ordem, porque a gente fez um recorte cronológico para a gente trabalhar a perspectiva de vida de Nonato. Então, Adalto vai fazer um recorte, por conta da pesquisa dele, das relações que ele teve, sobre a teologia da enxada, o processo de Nonato, Itacaimbó, ditadura militar e tal, e tal, e tal. Depois a companheira Fátima vai fazer o recorte Nonato como animador de comunidade e a formação da árvore. E Ulisses, desde que chega, fala de árvore. Que diabo de árvore é essa?
Isso vai ficar a seu cargo, viu? Jeane, minha colega, companheira de formação, eu conheci Serra Redonda, eu conheci Raimundo Nonato de Queiroz, na mesma companhia, né, com a companheira Jeane, a gente era junto, da mesma turma aqui de estudo. Então, Jeane vai falar do nosso processo, de como foi a nossa formação, como era a nossa turma, o legado que a gente aprendeu com o Nonato. Depois, Valdelice vai falar sobre a pesquisa dela e trazer dados biográficos do que ela encontrou, do que ela colocou de Nonato como pedagogo. E, por último, o companheiro, historiador também, professor Dário Machado, vai falar sobre Nonato como personalidade em Serra Redonda, o que ele conseguiu já acumular e que vai fazer parte também de um momento do livro que Dário está a construir, a escrever sobre a história de Serra Redonda. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para o companheiro professor doutor Adalto Guedes. Obrigado, Ulisses. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. Eu inicio agradecendo, Cida, a você pelo convite. Dizer o quanto foi importante para as minhas pesquisas a existência já dessa abertura de Cida em relação à memória do Raimundo Nonato, porque antes mesmo do espaço já existia, essa atividade ela já acontecia, né, de disponibilizar registros, documentos da atuação de Nonato. Quando a gente pensa em Nonato como educador, animador, militante, missionário, coloque reticências ou etc., porque é muito difícil de enquadrar Nonato nesse ou naquele ponto, ou nesse ou naquele quadrado, de modo a riqueza de atuação do Raimundo Nonato, de modo a sua pluralidade em atuação. Então, eu fui convidado a fazer uma fala, e espero ser breve. Se eu falar demais, Ulisses, você chama a minha atenção, porque isso é mal de professor. Então, vou tentar ser breve, porque tem outros colegas aqui para também fazer a sua fala. Pois bem. Eu ainda vou botar Silvano aí. Pronto. Eu conheci Nonato através já das experiências que ele havia deixado em Cacaimbó. Veja só, eu nasci em 79 e em 84 Nonato saiu de vez de Cacaimbó. Por que eu digo de vez? Porque esse processo de saída de Nonato de Cacaimbó se inicia entre 80 e 81. Entre 80, mais especificamente em 81, Nonato já estava vindo com mais frequência, primeiro para Vaziado e depois para aqui, para Serra Redonda, para poder tocar o projeto antes do Seminário Rural e que depois virou então o CFM, o Centro de Formação Missionária. Então, quando Nonato saiu definitivamente de Itacaimbó, em 84, eu tinha apenas 5 anos. Mas ficou muito forte na cidade a atuação do que se chamava na cidade de seminaristas. Mas ficou muito forte de maneira, eu diria, muito superficial, ou então se falava dos seminaristas como uma coisa muito... A expressão que se utilizava era de atuação subversiva desses seminaristas. Veja, eu estou falando de meados, quando eu tenho melhor essa memória, de meados dos anos 90. Em meados dos anos 90 é que eu tenho ali cerca de 15, 16 anos, e eu via histórias de um grupo de seminaristas
Mas essa fala era algo muito velado, porque se tinha receio de falar, né, desses tais seminaristas. Então se falava o nome de alguns. Mas dentre eles, o mais forte era o nome do nonato. E aí, por que também o mais forte era o nome do nonato? Além da atuação dele, nonato, quando vai para o processo de formação lá em Cacaimbó, ele é o que mais tempo passa lá. Então, dito isso, eu vou para o início da história. Nonato vai para Cacaimbó em 1969. Ele vai para experienciar, junto com outros seminaristas, como João Moura, Francisco das Chagas e João Firmino. Esses 4 eram seminaristas que tinham a cobertura do Instituto de Teologia do Recife. Eles faziam teologia, então estavam na formação no seminário, e tinham a coordenação do padre José Comblan. Parte desse grupo a possibilidade do padre José Comblan coordenar uma experiência de formação que deveria ocorrer fora do seminário, em contato com as comunidades, não vivendo do seminário e no seminário, mas vivendo com a comunidade e a partir das atividades que eles desenvolviam na comunidade. E então o padre José Comblan topa essa ideia, então vai coordenar essa atuação, essa formação, melhor dizendo, que depois vai ficar conhecida como, vai ser chamada de Teologia da Enxada. O padre José Comblan desenvolve um método de formação e um grupo então vai para Cacaimbó, esses 4 que eu acabei de falar, e um outro grupo com 5 seminaristas vem aqui para Salgado de São Félix. O período de formação era de 3 anos, que era esse período de complementação, parte final da formação deles do seminário, de 69 a 71. Pois bem, no grupo que foi para Cacaimbó, Francisco das Chagas, que era muito amigo de Antônio Guedes, irmão de Nonato, e que havia conhecido o Antônio Guedes na prisão, porque ambos, Antônio Guedes e Francisco das Chagas, numa mobilização de estudantes em 68, eles acabaram sendo presos, vários estudantes foram presos, na ordem de uma série de manifestações que explodiu o país inteiro, né, a partir dessa mobilização de estudantes. Então, eles se conheceram ali, e a partir dali ele toma conhecimento desse grupo de formação, e ele se inscreve, o Francisco das Chagas, né, se inscreve e também vai lá participar, mas aí não se adapta bem a essa formação e passa só um ano depois, vem para o lugar dele, e aí para citar, né, todos os envolvidos, vem para o lugar do Francisco das Chagas o Enoque Salvador, conhecido como Frei Enoque, lá da terra do professor Ulisses, aqui lá de Sergipe. Né? Tem atuação lá em Sergipe, melhor dizendo, porque Frei Enoque é de Cachoeirinha, Pernambuco. Então, pois bem, esse grupo termina a formação em 71, Nonato não se ordena padre. Essa era uma lógica que também, de alguma forma, Nonato resistia bastante, porque o lugar do padre na paróquia é algo que, na concepção desse grupo, deixava-os talvez sem a liberdade, ou muito presos, ou não tinham o contato com a comunidade que eles achariam que deveria ter. E não tinha, obviamente, a perspectiva missionária, como vai depois surgir aqui. Então, Nonato já tinha essa percepção lá na sua formação. Não se ordenando, continua em Cacaimbó. E aí, então, Nonato fica de 69 até esse período que eu iniciei a minha fala, entre 81 e saindo definitivamente em 84 de Cacaimbó. O que é que Nonato faz durante todo esse processo? Nonato se torna um dos principais articuladores e animadores das comunidades eclesiais de base na região e também de um movimento que é pouco atribuído a Nonato
e é mais conhecido a partir da figura do padre José Servá, que é a ACR. Nonato foi também animador e articulador na região agreste de Pernambuco da ACR. Então, Nonato vive esse momento em Cacaimbó articulando, organizando as comunidades. Obviamente que uma atuação nesse sentido, em tempos de ditadura, né, porque eu estou falando aí de pelo menos toda a década dos anos 70, numa cidade pequena do interior de Pernambuco, onde, para se ter uma ideia, as eleições eram disputadas entre a Arena 1 e a Arena 2. Né? Em outras cidades você tinha uma oposição que, de fato, era oposição ao regime, quando eles se candidatavam ali pelo MDB. Né? Mas, na maioria das cidades do interior de Pernambuco, até a oposição era de direita, até a oposição local, né, era vinculada à ditadura militar, aos governos militares. Então, a Arena 1 e a Arena 2. É óbvio que uma atuação para a formação dos agricultores, para a formação dos camponeses, para a formação crítica de estudantes, é obviamente que numa cidade, repito, pequena, conservadora, controlada por grupos políticos de décadas, iria causar algum incômodo, né? Como acabou de fato acontecendo. E daqui a pouco eu cito alguns deles. Mas o fato é que a atuação de Nonato em Cacaimbó contribui para que nessa pequena cidade, por exemplo, você tenha a presença de um Dom Helder Câmara. Dom Helder Câmara nunca teria ido em Cacaimbó, provavelmente, se não fosse essa atuação, essa formação, essa articulação que Nonato desenvolvia na região. Certamente o padre José Complano nunca teria ido a Cacaimbó. E certamente também os canais de repressão, ou as instituições de repressão da ditadura militar, nunca teriam ido em Cacaimbó. Quando eu digo aos meus alunos, uma cidade hoje que tem 13 mil habitantes como Cacaimbó, se você for no Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro, se pesquisar pelo próprio site do Arquivo Nacional, Cacaimbó, você vai ter uma série de registros de órgãos da ditadura que estavam em constante vigilância a esse grupo que Nonato articulava, coordenava. Né? E o que era que ele fazia demais? Nada. Reuniões, formação, articulação da comunidade, como eu disse, dos jovens, né? Teatro. Né? Mas isso, repito, para aquele período era algo dito subversivo, né? Ou digno de subversão. O fato é que nessa atuação, Nonato possibilitou que fosse criado em Cacaimbó o primeiro sindicato dos trabalhadores rurais. Isso tem a mão na atuação, a articulação e a organização direta de Nonato, a fundação do Sindicato Rural em Cacaimbó. A primeira cooperativa e as primeiras associações agrícolas de Cacaimbó surgem a partir da atuação de Nonato. Em Cacaimbó é criado um projeto de construção de casas populares numa comunidade pobre, né, que era articulada, que foi articulada essa produção por Nonato. As construções ocorreram em mutirão, mas toda uma articulação então desenvolvida por Nonato. Isso para dizer algumas coisas. Isso não era aleatório também, isso não era de forma aleatória. É que na formação, lá entre 69 e 71, como método da teologia da enxada, uma das características dessa formação e desse método era, antes da atuação, da formação, a compreensão, a avaliação do lugar. Eles faziam, no primeiro ano de formação, uma pesquisa
né, para conhecer a realidade da comunidade. E nessa pesquisa que eles desenvolvem, eles vão descobrir quais eram as necessidades e as dificuldades de quem morava no campo, quais eram as dificuldades e qual era a realidade política, social, econômica de quem morava na cidade. E nessa avaliação eles sabiam que havia um déficit muito grande de moradia. E aí por isso que depois vai vir a atuação da construção de moradias populares que Nonato vai articular. Eles percebem, obviamente, a falta de organização, de articulação dos agricultores. E aí por isso depois a fundação, a criação do sindicato. Eles percebem o quanto, pela necessidade do agricultor, eles acabavam se vinculando ou ficavam submissos ao poder político local. E aí, mais uma vez, Nonato articula para poder atrair investimentos para esses agricultores que não passassem necessariamente pela prefeitura, que viesse a partir das associações e cooperativas que eles formassem. Então não tem como dizer que isso não incomoda ou não incomodou o poder político local, porque via que a comunidade estava se tornando cada vez mais autônoma. Numa das atividades que o Nonato articulou, só para concluir algumas dessas, eu passaria o dia inteiro aqui, a segunda-feira, falando de várias atuações de Nonato, só em Tacaimbó. Estou sendo restrito a Tacaimbó. Não estou falando de Nordeste, não estou falando de América Latina, porque eu podia até fazer uma relação do Nonato, no que o próprio padre José Comblan vai levar depois para o Chile, quando funda lá o Seminário Rural em Talca, e que passa lá, o que ocorre lá no final dos anos 70 em Talca, quando o padre José Comblan, esse método da teologia da enxada que se inicia com esses seminaristas entre 69 e 71. Então, não vou chegar a tanto, mas só para citar um outro, é que lá em Tacaimbó, o padroeiro da cidade é Santo Antônio. E como eram feitas as festas do padroeiro? Todo ano era escolhido um presidente da festa, normalmente um fazendeiro, o prefeito, o presidente da Câmara, né? Alguém de grande destaque financeiro, eu vou dizer rico, né? Mas em falando de uma cidade pequena como Tacaimbó e pobre, nem havia tanta riqueza assim, mas aquele que tem 50 cabeças ligadas, 100 cabeças ligadas, já se torna uma figura poderosa na cidade pequena e pobre. Então essas figuras eram aqueles que tinham destaque na festa do Santo Antônio e que, de alguma forma, associando religião e política, eles acabavam, de alguma forma, também tendo visibilidade que garantia vitória nas eleições. E Nonato, articulado com a comunidade, a partir do processo que eu digo aqui, de autonomia que a comunidade vai adquirindo e participando de forma mais ativa nessas ações e nessas atividades, decide então mudar essa maneira, né, e que não houvesse mais um tal presidente, que a festa deixasse de ser patrocinada pelo prefeito ou por esse tal presidente que era escolhido, e fosse toda a festa realizada e feita pela comunidade. A comunidade do sítio em Poeiras trazia o grupo de Mazuca para fazer apresentações culturais. A comunidade do sítio Boa Vista de Baixo organizava no final da missa a ciranda, né? E todos se envolviam no todo o processo da festa, né, do padroeiro. Então é mais uma ação da comunidade, e digo, essa comunidade que adquire autonomia e passa a atuar de maneira efetiva e ativa na sua comunidade, que também passa a incomodar. Aí não é uma ação direta de Nonato, mas obviamente indireta, no sentido de que era Nonato que estava construindo, né, esse processo de autonomia através da formação. Bom, como eu disse, a gente conheceu Nonato através do que as pessoas falavam e diziam, né? E depois, quando eu resolvi
pesquisar a experiência da teologia de Itaixaga, foi que eu vim aqui, conheci Nonato pessoalmente, fiz uma entrevista com ele e depois até tive outros vários contatos com ele. Mas essa potência da atuação do Nonato é tão forte, né? Tem um companheiro aqui que é presidente do Partido dos Trabalhadores aqui de Serra Redonda, né? Para dizer que em Itacaimbó depois nós fundamos o Partido dos Trabalhadores, e isso tem uma influência direta de Nonato. Eu digo direta no sentido porque são esses jovens há 20 anos, né, atrás, que quando mergulha nessa experiência do Nonato, das ações, das atividades na comunidade, né, que são estimulados, então, a fundar um partido político, eleger um vereador, o primeiro vereador do Partido dos Trabalhadores eleitos lá em Itacaimbó, que depois, inclusive, tem a felicidade de colocar em votação, né, um título de cidadão de Itacaimbó a Nonato. Nonato foi lá, né, Cida? Esteve lá em Itacaimbó recebendo o título de cidadão itacaimboense. Nonato hoje, em Itacaimbó, depois esse vereador se torna prefeito, é o atual prefeito lá em Itacaimbó, e hoje uma escola, né, na cidade leva o nome do Raimundo Nonato. Isso parece pouco, mas é muito impactante quando a gente fala de memória. Porque numa cidade pequena, e não deve ser assim aqui na Paraíba, nome de escola, nome de prédio público, normalmente não são nomes do povo, não são nomes populares. São nomes de grandes políticos, né, presidentes. Né? Então, normalmente, as pessoas que mais contribuem com a comunidade, com o povo, com a construção da sua autonomia, não são lembrados. E em Itacaimbó passa hoje por esse processo de rememorização, né? Em que nomes de ruas são nomes de pessoas que contribuíram, que são da comunidade, que são ali local. Um parceiro de atuação do Raimundo Nonato foi o Padre Pedro Aguiar. Nós temos lá uma escola rural com o nome Padre Pedro Aguiar. Enfim, é só para fazer um link de duas coisas aqui. Do quanto essa potência o Raimundo Nonato consegue ir, né, a ponto de a gente poder fazer o vínculo de um governo que ocorre hoje em Itacaimbó com uma atuação que foi desenvolvida lá nos anos 70. Isso para dizer aqui um aspecto, para não dizer que essas comunidades, de alguma forma, continuam vivas lá ainda, atuantes ainda. Né? Porque até início dos anos 80, para entrar, para poder fazer o curso aqui, né, antes lá no seminário rural, mas depois aqui no CFM, você passava por um estágio lá em Itacaimbó, nas comunidades lá. Então, enfim, essa é a grande riqueza da figura do Raimundo Nonato. Como eu disse aqui, que você sofreu perseguição, teve uma arma apontada para ele pelo prefeito da cidade no início dos anos 80, né, mas se manteve firme. Pela primeira vez lá em Itacaimbó teve uma terceira candidatura. Como eu disse a vocês, era sempre a Arena 1 e a Arena 2. O irmão de Nonato, Antônio Guedes, foi candidato a prefeito lá em Itacaimbó em 82. Depois não se elegeu, mas como era chamada a chapa das comunidades, elegeu naquele momento um vereador. Depois eles foram candidatos mais uma vez no final dos anos 80. Né? Já aí um outro. E nessa candidatura, já para terminar, em 88, quem foi convidado para ser o candidato lá das comunidades foi Nonato. Você sabia, Cida? Que Nonato, houve um abaixo-assinado feito pela comunidade, isso está nos documentos que Cida me prestou, um abaixo-assinado da comunidade, convidando Nonato para ser o candidato a prefeito, e uma carta para o bispo solicitando a dispensa do Nonato das tarefas, das atividades dele aqui para poder ser candidato lá. Isso acabou não acontecendo, mas, enfim,
são alguns aspectos da atuação do Raimundo Nonato que eu tento desenvolver, só para fazer uma propaganda rapidinho isso. Na minha dissertação de mestrado, que eu trato da teologia da enxada, sempre fazendo a relação com a ditadura militar, e na tese eu publiquei fazendo a relação da atuação desse grupo com o José Comblan, né? E também não tem como desassociar a figura do Nonato da figura de José Comblan, de Frei Enoque, de João Batista, né? De tantos outros desse grupo que contribuíram para a formação de um mundo sem injustiça, com igualdade, com fraternidade. Então, Cida, mais uma vez agradeço, desculpe a demora e parabéns mais uma vez por estar criando esse espaço aqui, onde tantas outras pessoas poderão conhecer mais, né? Esses livros aqui que eu me refiro são recortes apenas. Várias outras possibilidades podem ocorrer a partir, né, dessa disponibilização que você faz dessa documentação do CFM e da memória do Raimundo Nonato. Então, mais uma vez agradeço. Obrigado, gente. Então a gente agradece essa fala tão provocativa do professor Adalto. Nós queremos registrar também a presença de mais gente que chegou. Eu estou vendo aqui na minha frente Manassés Bruno, que é o presidente da Câmara Municipal de Serra Redonda. Então seja bem-vindo, Bruno. E agora nós vamos passar a palavra para a professora e animadora e coordenadora da Árvore, a professora Fátima Maciel. Boa tarde, minha gente. Boa tarde. É uma alegria muito grande ter esse espaço aqui para falar de algo que foi tão significativo na vida deste grande homem. Eu gostaria de começar perguntando a vocês, numa palavra, quem foi Nonato para vocês? Numa palavra. Alegria. Que mais? Síntese. Que mais? Inteligência. Pessoa culta. Gente, vão dizendo. Gravador. Entusiasta. Entusiasta. Olha que palavra bonita. Foi isso mesmo. Vou fechar com essa palavra. Nonato, ele tinha o cheiro das ovelhas. Nonato respirava justiça. Nonato queria igualdade. Nonato organizou o programa da Árvore por conta de uma necessidade surgida a partir das SEBs aqui na Paraíba. Porque as SEBs estavam em efervescência. Só que a igreja, vocês sabem, ela gosta de criar as coisas, mas não dá capacidade para quem assume o seu papel, não é assim? Às vezes a gente também tem esse pecado em casa, né? Diz assim, fulano podia lavar a louça, mas esqueceu até de botar um sabão para aquele pobre coitado lavar aquela louça direito, né? Então não é só a igreja. Somos todos nós, de uma certa forma, no dia a dia, esse sinal incapacitante do outro agir corretamente. E Nonato, ele percebia isso logo. E ele se preocupava e agia. Porque Nonato não era um homem de fala apenas. Olha, a gente olhava aquele magrinho desse tamanho, cabeça chata. A gente não dava questão por ele não, era? Mas quando ele abria a boca, o que saía dali era uma sabedoria tão grande que não era de livros, nem de universidades apenas. Era da experiência, que como a gente acabou de ouvir aqui, dita por Adalto, né? Uma experiência. Quantas vezes a gente via Nonato sacrificando a vida, o domingo, o sábado, a família, para dar assistência às pessoas. As comunidades nascidas não tinham a formação básica para os seus animadores assumir o seu papel. Tinha uma coordenação, aqui a gente tem Jeane, tem Roberto Bel, né, meu marido, que falou ainda agora, Josivaldo, grande companheiro, a gente estava conversando ainda agora sobre isso. Eu disse, Josivaldo, sei como é que tu aguenta. Porque eles inventam tanta coisa, né? Mistura biju com caju, né? E o pobre do leigo, às vezes, não sabe o que faz da vida.
E naquela época que as comunidades estavam no auge, o Concílio Vaticano, como é que o povo do leigo sabe o que é um concílio? E mais Vaticano? Será que é o nome de bicho? Nome de fruta? Então tudo já vem pronto para a gente. Mas não chega até a gente. Chega até a cúpula do poder. E lá fica. Os que têm um pé no chão e uma ideologia aproximada a nós, têm a preocupação de chegar para a gente e dizer, não, é por aqui, vamos nos organizar ali e dar a gente a capacidade da gente fazer. E aí é onde Nonato atuava. Nonato não fazia pela gente. Ele fazia com a gente e deixava a gente fazer só. Nas comunidades, antigamente, né? Hoje ainda tem muitas resistentes, né, Josivaldo? Hoje ainda tem muitas comunidades resistentes. Havia o serviço de animadores de comunidade. E tinham serviços que era aproximar aquele grupo de pessoas às outras pessoas que não podiam ser beneficiadas pelo serviço social principalmente. Então, o animador era uma liderança que devia despertar dentro daquele grupo a necessidade de lutar por seus direitos, formando associação, clubes de mães, organizando os jovens. E hoje está tudo mudado, não está, minha gente? Os títulos que vocês disseram para Nonato agora, reflete sim ele, porque a gente está aqui porque ele marcou a vida da gente. E essa história, essa memória, jamais será apagada da nossa vida. Nonato, junto com o padre José Comblan, com Mônica Mugler, o padre Pedro Maza e outros padres que tinham a sede de que os leigos, os animadores dessas comunidades, assumissem o seu papel de liderança, criaram uma formação chamada Formação Árvore, com leigos. Mas também não era assim de qualquer jeito não, né? Como batata, joga lá e vai nascendo de qualquer jeito não. Ele tinha um cuidado muito especial pelos pobres, muito, o cheiro da ovelha mesmo. E o que foi que Nonato fez? Junto com essa equipe, ele organizou um programa de cursos para leigos e leigas que atuavam nas comunidades. E essa coordenação que está aqui representada tinha esse papel, já nos anos 60, 70, de fazer essa ponte, de divulgar, de ajudar, e também tudo que acontecia na coordenação das SEBs, a nível de João Pessoa e cidades próximas, serem divulgadas também nas festas e no programa da Árvore, nas coordenações, onde tivesse a formação. E essa formação eram para leigos. 5 anos de preparação. Às vezes a gente estuda 3 meses, né? Acha que já está suficiente, não é assim? Tem até universidades que formam em 2 anos a pessoa, o profissional, não é? Então, se você não continua a sua capacitação, você depois vai por outro caminho que não é aquele proposto, tanto por sua ideologia, quanto pelo grupo que você escolhe se formar. Então foram 5 anos. O primeiro ano era o curso básico. O curso básico sobre comunidade eclesial de base. E aí o animador podia conhecer tudo sobre uma comunidade eclesial de base. Depois de um curso desse, minha gente, me digam, a pessoa sabe dizer o que é uma comunidade ou não sabe? Depois de 1 ano de estudo sobre um tema só, o que é uma comunidade eclesial de base. Sabe ou não sabe? O que é que vocês acham? Não vai tomar um remédio sem saber. Primeiro ano. Quando você caminhou este ano, você faz o curso de Cristologia, para conhecer a pessoa de Jesus.
Aquele Jesus que está na Bíblia e que a gente não enxerga porque está longe, está lá no altar, não se envolve com os pobres, não desce, não se mistura. Então lá vem mais 12 encontros. Fins de semanas inteiros. Temas como Jesus e as autoridades. Jesus o profeta, né? Jesus e os excluídos. Isso mexe com os pobres ou não, minha gente? Temas desse jeito. É a segunda dose do remédio. Depois a pessoa vai aprender a celebrar este Jesus que você acabou de conhecer. Uma celebração na base, passo a passo, né? Aquele Jesus que a gente conheceu. Quando a gente conheceu Jesus e celebrou, a gente vai lá para o Antigo Testamento saber de onde veio esse Jesus, as origens desse Jesus. Quantos anos já foi? 4 anos. Não é? Depois que a gente faz o curso de história. Sim, e antes da gente passar para cada etapa, a gente tem o estudo, o aprofundamento. E muitas vezes, que a gente chamava de chuva fina, Nonato saía daqui só para acompanhar as equipes de estudo. E muita gente analfabeta, viu, meu povo? Gente analfabeta, com mais juízo do que muito doutor. Aprendia de ouvido e tinha mais língua para enfrentar um cara que chegasse no da marcha ou uma, sabe? Do que muita gente que os dedos não cabiam dos anéis. E de tanto diploma guardado, sem serventia, né? E essas pessoas pobres revolucionavam as suas paróquias, porque tinham por trás uma equipe, né? Um grupo de pessoas que davam essa assessoria. E aí, os padres não tinham coragem de peitar essas pessoas, enfrentava quem? Perseguia quem? Eles, os paroquianos, os pobres do povo que estava lá na luta. Tinha também o curso de dinâmica, que este curso era assumido pelo próprio Nonato. Né, Jane foi uma das professoras, né, Jane? Foi uma das professoras. Porque tinha a preocupação de que as pessoas soubessem organizar pelo menos uma mesa de celebração, usar um papel higiênico, porque o papel higiênico foi feito para outra utilidade. Mas às vezes a gente bota ali, né? Acha tão bonitinho. Mas é culpa da pessoa? Não, é culpa da formação. O padre disse que faça mais barato, né? Dá um laço, né? Dá um laço. Dá um laço, papel higiênico. Isso, botar ali. Como organizar o ambiente, criar uma coisa mais agradável para a gente. Então, também teve essa preocupação. Tudo isso para quê? Para que os leigos tivessem autonomia, tivessem vez, tivessem voz e fosse capaz de assumir a sua responsabilidade neste mundo sem ser sombra de ninguém, minha gente. É muito ruim a gente ser sombra dos outros. Só faz se alguém dizer faça. Vai, vem. Quando a gente passou, esse grupo de leigos passou por essas etapas, né? Porque a última etapa era o retiro. Como você sair deste ambiente confuso e agitado e ficar diante de Deus para conversar e ouvi-lo. Eram os retiros, né? A gente muitas vezes vinha para cá, tinha um grupo que dava assessoria, um casal de leigos, Edinaldo e Cesário, fazia isso com a gente. Né? E era muito bom. Né? Era Josivaldo. Eu me reporto sempre na história porque são pessoas que viveram e trouxeram a gente para cá, para viver conosco isso. E depois que a gente fez a caminhada de 5 anos, chegou o momento de Nonato olhar para a gente e dizer, agora é com vocês, não dá mais para vir para cá. E nos organizou como uma associação. Ele propôs que a gente se organizasse enquanto leigos
para que a gente garantisse caminhar na igreja sem que ninguém viesse perturbar ou proibir que a gente continuasse fazendo a vontade de Deus aqui nesse chão, que é cuidar dos seus pobres. E está inserido nas periferias, nos sítios, nos lugares onde os padres não têm coragem de ir. E nas ruas, a gente tem essa coragem libertária de sair do nosso conforto, pegar o necessário e ir para onde eles não têm coragem. E a gente topou. E aí nasceu a Árvore, Associação de Animadores Reunidos pelas Comunidades. Não era uma coisa paralela às SEBs. Era uma organização que veio para fortalecer as SEBs, né? Respeitando a caminhada. As SEBs têm a caminhada, a organização, a Árvore também tinha a sua caminhada, a sua organização. E a partir daí, como foi que nasceu esse nome Árvore? É tanto que a primeira letra A do Árvore não tem acento. Foi proposta de Nonato. Depois de a gente passar um dia inteiro para achar esse nome lá no Mosteiro São Bento, veio a ideia de pegar a simbologia da formação. A simbologia é a árvore mesmo. Então, veja, a raiz faz o quê? Vocês sabem? O que é que a raiz faz? Né? Sustenta e leva o quê? Os nutrientes para toda a árvore. Aí a gente chamava de celebração. Era o curso de celebração, com os raiz. Os frutos estavam nos ministérios, dentro do primeiro tema do que é comunidade. O tronco, do mesmo jeito. A copa, do mesmo jeito. Tudo da árvore era usado como uma simbologia para dizer, para fazer essa ligação. Tipo uma parábola, né? Uma comparação. E aí Nonato sugeriu, por que é que a gente não usa o próprio nome árvore? Mas não tinha uma ligação, uma coisa forte que batesse com essa identidade que a gente queria. E ele, assim, sabiamente, porque Nonato era muito hábil e, assim, ele era tão... até para corrigir, ele tinha um jeito de dar uns carão na gente. Ele era perspicaz demais. Ele viu um negócio errado, ele dizia, peraí, que eu pego depois no final. E dizia. E ele disse a gente, vamos usar o A de associação, ou de animadores. Árvore, não tem as duas primeiras letras? A-R, ar. Pegou o A, para dar a sabedoria do cabra. Depois a gente lutar e ele disse, meu Deus, o que eu faço com esse povo que não tem juízo? Ninguém diz nada que preste. E a gente vai terminar o dia todo aqui. A associação. E o R de reunidos. Animadores reunidos. E o resto? Aí o resto a gente jogou para Deus e ficou até hoje. Animadores reunidos pelas comunidades. Foi assim que a gente foi registrado. Tá certo? Vou encerrar minha fala para não levar mais caramba contra ali. Eu fiz uma colinha aqui. Porque eu queria falar de Nonato duas coisas assim. Fiz umas coisas, mas a Dona foi falando, eu fui mudando total. Que eu falei, né, Val? Eu mostrei até para ela. Eu fui pega ontem de surpresa, viu? Para compor aqui a mesa, viu, minha gente? Você me perdoe. Como Nonato era como professor? Nonato era aquele que ficava observando tudo. Se ele visse alguém, como eu estou vendo aqui, mexendo no celular, aí ele contava uma graça. Aí todo mundo ria, a pessoa despertava na hora. Porque ele não sabia o que estava acontecendo, podia até bater uma palma na hora errada, né? Ou então perguntar, quem quer ir para o inferno? A pessoa levanta lá, né? Então ele tinha essas tiradas para acordar a gente. Porque dá uma formação, muitas vezes ele sozinho, o dia todo, só Nonato, né? Com a dinâmica que ele tinha. Então eu quero registrar isso. Sabe? Nonato com tanto saber, com tanto Deus dentro dele, com tanto
era, minha gente, muita gente. Parece que ele absorvia as identidades da gente. Mas também não deixava barato não, viu? Cobrava. E era isso que fazia a gente amar, querer estar perto e perseverar. A outra coisa é que Nonato, ele respeitava do pequeno, do menor ao maior. Eu estou falando na formação, tá certo, minha gente? Estou falando na formação. Se nós estivéssemos aqui e tivesse um grupo de jovens, por exemplo, às vezes o assunto não chateia, não fica cansativo, aquele negócio dá vontade de a gente dormir. Quando ele percebia que tinha algum grupo assim, meio desligado, ele tinha a preocupação dessas pessoas não desistirem. Então ele chamava alguns de nós e dizia, olha, vamos ver o que a gente faz para provocar essas pessoas. Então tinha a roda de piada. E ele dentro, contava piada, ria com as piadas da gente, trazia uma música, botava o povo para assumir alguma tarefa. E assim, ele ia fazendo com que a gente continuasse essa formação. Então, nós criamos uma associação lá em Bahia, na rua Rosinaldo Ferreira, tem registro em cartório e está registrado como Árvore, Animadores Reunidos pelas Comunidades, é no Alto da Boa Vista. Tem uma coordenação que dirige, né, todo aquele espaço e foi doada pelo próprio Padre José Comblan. Eu vou contar um segredo para vocês. Escute não, Padre José. Padre José é muito revolucionário, muito atuante, conhecia muita gente, reuniões e mais reuniões, mas na hora dos dólares, meu filho, para passar por lei, o Padre José pegou a escarcela, botou debaixo do bolso. Do bolso não, do braço, minha gente. Aí ficou meio agora, se eu comprar, esse povo não der conta. Se eu comprar, esse povo não der conta. Aí Nonato, vem cá, José, olha, você não quer os leigos emancipados? Como é que agora você vai dar para trás? Agora é a hora de você provar que confia nessa equipe. A gente, eu estou velha, porque eu estava lá e fui testemunha, viu? E aí, Padre José, acho que a Luiz me chamar por último. Padre José pegou a escarcela e assinou. Então, 50% é de Padre José, mas os outros 50% eu não tiro de Nonato nunca. E obrigada, minha gente. Vamos dizer assim, Raimundo Nonato de Queiroz, presente! Raimundo Nonato de Queiroz, presente! Muito bem. Então, obrigada por ter me ouvido e aguentado com paciência. Vamos cantar? Tem um refrão que diz assim, me ajuda, Josivaldo? Toma. A verdadeira igreja... Não, Josivaldo conhece. É assim, a verdadeira igreja é onde está o povo unido que Jesus deseja. Nem opressor, nem oprimido, a verdadeira igreja é onde está o povo unido que Jesus deseja. Nem opressor, nem oprimido. Agora a Jeane vai pegar o bastão, né? Então eu não vou falar de Jeane não, porque eu sou suspeito, mas ela mesmo se apresenta, ela mesmo fala. Boa tarde a todos e todas. Dizer da minha alegria e emoção de estar participando desse momento que foi batizado pelo nosso querido Bel de volta para casa. Cada foto, cada espaço é impossível da gente tirar desse chão chamado Serra Redonda, porque ele faz parte de todo esse contexto, né? Nas montanhas, quando a gente olha o eremitério, no refeitório, nessa casa, desde a entrada lá no portal, quando eu olhei assim, Casa da Mãe, Casa da Maria, eu fiquei pensando, né?
esse amor de mãe que acolhia a todos, que Nonato tanto representa. E daí registrar desde já o meu agradecimento a toda a comissão, a todas as pessoas que colaboraram para que nós pudéssemos estar aqui nessa tarde realizando essa reinauguração do Memorial de Raimundo Nonato. Então, eu sou Jeane, isso para dizer dessa pessoa que vai se tornando uma mulher negra da periferia educadora. Sigo marcada pela minha experiência com Raimundo Nonato. É sempre uma emoção muito grande, né? Eu dizia a Cida, né? Quando eu comecei a olhar nas fotografias e as lágrimas vinham com toda essa memória e por toda essa marca das experiências que eu vivi ao lado do Nonato. E, de fato, ele foi uma pessoa revolucionária, especialmente na vida da juventude. E é nesse lugar que eu me identifico. Jeane, em 1998, eu comecei a participar de um curso de formação de educadores populares e de educadoras populares, né? Tinha duração de 4 anos. E eu vinha de lá de Mamanguape, financiada pela paróquia. Fui lá pedir, vi o folder, né, do curso, fui lá do meu padre. Olha, padre, tem um curso de formação para leigo lá em Serra Redonda. E eu, como animadora de comunidade, né, cheguei junto dele para financiar, ajudar, né, na formação dos leigos. E ele prontamente, né, viu o folder e achou importante. Eu tinha uma animação lá junto à comunidade, era uma liderança na comunidade, e ele prontamente colaborou, né, tanto na taxa de inscrição, como também na questão do deslocamento, do transporte. E aí nós tínhamos aqui o curso de Realidade Social, com Alder Júlio Ferreira Calado. Quem é professor, estudioso, sabe da referência que é Alder Júlio, né, na vida tanto eclesial, acadêmica, na vida da formação de educadores aí no Brasil e toda a América Latina, né, uma referência muito grande para a gente. E ele era um dos assessores aqui do curso de Realidade Social. O José Ailton, em saudosa memória, ele fazia parte do curso de Teologia, e também é uma referência muito grande para nós. E nos estudos bíblicos, o pessoal do CEBI, né, que se revezava com as assessorias, o campo de psicologia. Então a gente tinha esse leque, né, de formação da psicologia, de realidade social, de Bíblia, e Raimundo Nonato no curso Dinâmica da Vida em Grupo, né? E o que é que acontece? Quando a gente passa por essas 2 quinzenas, né, de formação, que a gente vinha em janeiro, passava 15 dias, e em junho a gente passava mais 15 dias. E quando a gente volta para as nossas paróquias, para as nossas comunidades, a gente não quer mais colocar o papel higiênico em cima do altar, conforme o padre manda. E a gente começa a questionar, a gente começa a fazer diferente a celebração. A gente não pergunta mais autorização para o padre qual é o cântico, que eu vou cantar na missa. Aí o padre corta o dinheiro que financiava o curso, né? Como é que eu vou agora? Porque o padre agora não vai mais bancar minhas passagens. Eu era desempregada, sustentada por mãe ainda. E graças a Deus sempre tive o apoio da minha família. E minha mãe, sabendo da importância, conseguiu, né, juntar um dinheirinho e bancar minhas viagens. Falando para a Nonato da situação, ele disse: a contribuição daqui, não se preocupe, banque as passagens que vai dar certo. E graças a Deus que os padres não é fixo, né, em paróquia, chegou para Zé Flore. Aí eu, pronto, agora chegou um novo padre, agora vai dar certo. Aí fui lá, graças a Deus. Padre Zé Flore sempre apoiou, né, nos apoiou aqui no processo de formação até o final. E aí a gente comunga, né, com as ideias nessa perspectiva de igreja, onde os pobres e os leigos têm vez. É um Jesus encarnado na vida do povo. Então, a gente foi facilitando a vida, né, com essa colaboração do Padre Zé Flore. E a gente foi nesse processo de formação aqui no centro, de formação missionária, porque os cursos de formação aqui não eram momentos apenas de conhecimentos teóricos, né? A gente tinha toda uma vivência
desde o trabalho na limpeza, nos serviços, né? Que a gente tinha do refeitório, no momento de oração, na convivência com as famílias, né? De Madruga, de Gilma, a gente também aprendia junto com essas famílias, da família de Dadá, de Silvana. Então, essas famílias faziam parte da Fraternidade São Marcos, que era uma experiência também de fraternidade, nos quais, né, também contribuíram no nosso processo formativo, porque são os testemunhos de vida que vai ajudando no nosso processo de formação. Não são as palavras, né? O blá 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 não nos converte. O blá blá blá, eles não nos conscientiza nem transforma nossas realidades. Mas os testemunhos de vida, esses sim, marcaram a minha vida enquanto jovem. E aí, nesse processo, né, de formação, nesse período também, eu adentro o espaço acadêmico, no curso de pedagogia, e aí a gente faz esse paralelo, né? A gente está no encontro, no processo de formação de educadores e educadoras populares, e lá na universidade eu vou fazer o curso de pedagogia também na formação de educadora, né? E aí a gente começa a escutar uns nomes, né? De Paulo Freire, quem é esse homem que começa a pensar na educação diferente, mas tão sutilmente, tão pouco, né? Que a gente se aprofunda aqui. Aqui, nesse espaço de formação, foi onde eu aprendi muito mais sobre Paulo Freire, sobre a educação popular, a perspectiva da educação libertadora, a educação crítica, a educação problematizadora. E essa educação foi a que eu abracei na minha formação enquanto educadora. Então, hoje, eu sou professora da educação básica, fiz o mestrado em educação pela UFPB, na linha de educação popular. Atualmente estou fazendo doutorado também pela UFPB, na linha de educação popular. E a minha pesquisa é sobre o protagonismo juvenil. Protagonismo juvenil, porque é justamente isso, né, que esses encontros de formação, eles tinham como objetivo contribuir na formação da juventude, né, que vinham de diferentes lugares. De toda a Paraíba, de todo o Nordeste, a gente encontra com o Ulisses, né, meu companheiro contemporâneo desse curso, que vinha lá de Aracaju, e de diversos lugares do Nordeste, né, que participavam desses encontros de formação e que modificou a nossa vida. Hoje a gente tem desse grupo, né, dessas pessoas que participaram desse curso, animadores que continuam nas comunidades eclesiais de base, em instâncias tanto diocesanas, estaduais, enquanto liderança de sindicatos, tanto de servidores públicos, partidos políticos. E o que é que une, né, essa juventude que atuou nesses espaços? Justamente esse desejo de mudança, esse desejo de igualdade, esse desejo de contribuir para que homens e mulheres sejam livres e que não sejam oprimidos e que não sejam também opressores. Que a gente busque uma sociedade verdadeiramente igualitária, uma sociedade para todos, né? Como hoje nós celebramos também o Dia Mundial dos Pobres, eu sempre digo assim: ninguém quer ser pobre. Não podemos engrandecer nem enaltecer o ser pobre, mas estando junto com os pobres, perceber que eles foram empobrecidos por uma pequena minoria que hoje vive na sociedade. E essa educação, a educação de Paulo Freire defende, a educação popular, ela defende essa perspectiva, para que a gente trabalhe uma educação problematizadora, uma educação crítica. Isso sim é revolucionário, naquele período da ditadura militar e hoje. Por que é que nesse contexto de Bolsonaro, a educação popular e Paulo Freire foi tão atacada? Justamente por isso. Porque é uma educação que não amordaça. É uma educação que não deixa a gente parado, estagnado, né? Uma educação que não nos permite aceitar a história como fatalidade, mas uma história recheada de possibilidades, construída a partir de novos homens e de novas mulheres. Por isso que Nonato vai continuar sendo sempre para nós, ontem, hoje e sempre, uma referência de educador popular. Gratidão, Nonato! Agora, com a palavra, a nossa
recém-formada pedagoga, professora Valdelice Silva. Então, boa tarde a todos e todas. É uma alegria muito grande estar aqui hoje nesse momento histórico e fazendo parte dessa história, desse novo contexto em que ela é construída. Então, diferentemente dos outros colegas que estão aqui ao meu lado, que vivenciaram experiências com Raimundo Nonato de Queiroz, eu vim conhecer a história dele após a sua morte. Eu tinha mais proximidade com a Aparecida, vinha para a casa dela, via ele e só dizia: ô, Nonato, boa tarde, tudo bom? Tudo bom. Era essa a proximidade que eu tinha com ele. Então, depois da morte dele, a filha dele, Catarina, ela me convidou para fazer parte da equipe de assessores para formar jovens na cidade de Bahia. Como o Bel já mencionou anteriormente, o programa Árvore lá na cidade de Bahia seria dado continuidade ao trabalho de Raimundo Nonato de Queiroz com a nova perspectiva: jovens formando outros jovens do meio popular. Então, eu fui chamada para fazer parte dessa equipe. E a partir daí, dos estudos, das formações que nós estávamos tendo, eu conheci a vivência de Nonato e a história dele. Então, a partir daí, eu fui me encantando cada vez mais e me identificando com a educação popular. E dentro desse contexto, a partir do ano 2018, eu ingressei na universidade para fazer o curso de pedagogia e, de certa forma, eu era uma menina ingênua ainda, não tinha um pensamento emancipatório. Então, a Valdelice de 2018 é diferentemente da Valdelice do ano 2022. Então, foi um processo, uma construção que foi construída e que eu sou hoje uma nova pessoa com uma nova mentalidade. Então, a partir dessa vivência, de conhecer a história de Raimundo Nonato de Queiroz, de fazer parte da assessoria de jovens, que eu escolhi fazer a minha monografia tendo como título Pedagogia da Enxada, Vida e Militância de Raimundo Nonato de Queiroz, 1964-1985. Eu construí a bibliografia de Raimundo Nonato de Queiroz porque as descobertas que eu fiz, eu imaginei que deveria ser expandida para outros lugares. Assim como eu comecei a conhecer e me encantar, eu tenho certeza que quem conhecer vai se encantar também pela história de luta, de perseverança e de resistência que foi Raimundo Nonato de Queiroz, que fisicamente não se encontra em nosso meio, mas o legado que ele deixou não pode ser apagado, nós não podemos deixar de lado. Então, a partir daí, eu conheci essa história e observei que na monografia que eu fiz, a grandiosidade do trabalho dele é tão ampla que eu não consegui explorar tanto na monografia. A senhora já vai para o mestrado, né? Sim, e eu vou ter que ampliar para o mestrado, porque diante dos documentos que nós temos, diante do acervo que é enorme, eu consigo ampliar mais o estudo e levar essa história para outros espaços, para que esse educador popular ele seja reconhecido nacionalmente, internacionalmente, em outros espaços que ele possa chegar. E como a amiga Jane falou, Paulo Freire ele é uma referência para nós enquanto classe da menos favorecida, enquanto pessoas do meio popular, enquanto pessoas que precisam conhecer os seus direitos e os seus deveres, enquanto pessoas que precisam conhecer que a mudança ela começa a partir de nós, a partir da consciência de cada um, da problematização e da criticidade. Então, Raimundo ele foi esse homem que, em cada lugar que ele passou, ele estimulou a consciência crítica dos sujeitos, a autonomia que, como Adalto mencionou no início, incomodou aqueles poderosos que achavam que controlavam aquela minoria ou maioria que pouco sabia. Então, com o conhecimento que Nonato estimulava naquele meio em que ele era inserido, ele causava
uma reflexão, e é a partir dessa reflexão que nós compreendemos o mundo que nós estamos, o contexto social, político, econômico, cultural, e essa desigualdade que ela é fruto de uma história do nosso país que pode ser mudada. Basta uma consciência de classe. Então é isso, o Nonato ele é referência. E viva Raimundo de Queiroz. Então agora a palavra para o professor Dário Machado. Boa tarde a todos. Primeiramente eu quero agradecer pelo convite, dizer que estou muito lisonjeado em estar aqui nessa tarde. Eu quero dividir a minha fala em 3 partes nesse momento. Primeiro eu quero retomar a minha memória da infância. E quero dizer que lembrar de Nonato, para mim, é lembrar de um ser misterioso e curioso. Era assim que eu via nas ruas de Serra Redonda. Quando eu olhava para ele e dizia, esse homem ele transmite uma mensagem mais aguçada, algo mais misterioso. E ele era esse ser curioso. Quantas vezes recebi ainda criança carinhos do próprio Nonato. E isso me alegra, saber que eu conheci essa pessoa ímpar aqui em Serra Redonda. Isso me alegra e me orgulha. Então, a segunda fala é que na construção do livro sobre a história de Serra Redonda, eu lembrei desses fatos e lembrei da importância de Nonato e recorri à Aparecida. Conversamos aqui um pouco sobre a personalidade de Nonato. E será uma satisfação imensa não só escrever sobre, mas também dentro de uma perspectiva de ditadura militar em Serra Redonda. Porque temos um costume muito grande, um pecado grande de generalizarmos a história. E muitas vezes nós paramos para pensar e dizemos, aqui também refletiu a ditadura nesse torrão tão pequeno. Então essa é a minha perspectiva em deixar na memória dos serra-redondenses esses relatos históricos, como outras temáticas que estamos abordando, que está sendo novidade no município. E o terceiro ponto é repassar essa responsabilidade para tantos profissionais da educação que se encontram aqui nessa tarde. Esse lugar ele vai pulsar e ele vai ter vida a partir da colaboração de todos vocês. Nós seremos a ponte para trazermos aos nossos alunos esse conhecimento. Senão pode cair no esquecimento. Então, professor Luiz, professor Silvano, todos os professores que tem aqui, eu não quero pecar esquecendo de nenhum. Nós... doutor Wellington, com toda a sua elegância e exuberância que está ali. Nós, Wellington, somos o responsável por isso. Por, através de aulas de canto, trazer esses alunos, pulsar e valorizar o memorial. Então são essas lembranças, essas contribuições que podemos dar aqui em Serra Redonda, e agradecer também a todos vocês. Agradecer por colaborar, agradecer por aguçar a nossa mente. Criança ainda na rua Pedro de Azevedo Cruz, 6 horas da noite de uma sexta-feira, era muito legal ver um ônibus chegando com os seminaristas. E saborear no sabor alternativo aquela pizza tão gostosa que eles faziam. Não é isso? Isso era muito bom. Carlinhos, e tantos outros. Inclusive, dentro desse contexto, chega o nosso amigo Ulisses, Ulisses? Exatamente. Isso é muito bom, gente. Esse lugar em si, ele traz recordações. E viva a Nonato. E que essa é a casa de
Maria, que é não sei o que, mas é sempre seminário. Sempre seminário. É sempre seminário, é verdade. Sempre É assim. formação Uma boa missionária. lembrança. E a gente vai convidar Felipe e Aparecida para oficialmente se dirigirem à porta central para fazerem o encerramento da fita e a gente poder adentrar o salão e conhecer as dependências do memorial. O memorial está dividido em áreas de atuação ou tempo cronológico. Então, na nossa antiga, eu vou dar os avisos de maneira geral para que todo mundo já faça um olhar guiado do que vai ver. Quem adentrar logo pela nossa antiga sala, laboratório de informática, a gente vai ter a família Queiroz. Fotografias, documentação mais pessoais da família Queiroz, de Donato, casamento com Círio, das crianças pequenininhas e o acervo bibliográfico de Donato. Depois, entrando para o salão da casa, a gente vai ter a fase que o companheiro Adalto falou, que é a teologia da enxada, década de 60, 70, Tacaimbó. Depois nós vamos ter a década de 80, que é a fundação do antigo seminário rural, que depois passou a CCFM. Então tem duas fases, o avarzeado lá em Pilões e depois aqui em Serra Redonda. Vamos ter a década de 90 e a fundação Dom José Maria Pires, porque no passar da história a gente foi mudando de nomenclatura jurídica para poder sobreviver às intempéries do tempo. Então a fundação Dom José Maria Pires. Depois, no corredor que tem acesso à cozinha, a gente tem as viagens internacionais de Nonato. E assim a gente tem lá no fundo, para manter o memorial, Cida está se dedicando ao artesanato. Então tem muitas peças de artesanato lá que serão comercializadas e também mudas de plantinhas. Então vai ter pessoas lá que vai também orientar e vocês podem comprar as peças, tá certo? Para ajudar a manter também o memorial. Então agora, para não dizer que não falei das flores. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Eu quero avisar que vai ter um lanche e a gente vai cortar a fita, né? E em seguida tem a visita e temos o lanche e quem quiser ver os artesanatos também tá ali do lado. Não é só ver não, gente, é ver, comprar, para ajudar a manter aqui no espaço. Fica à vontade. Divulgar, espalhar para fora da cidade. Olha, vocês querem levar uma lembrancinha de Serra Redonda? Tem lá no seminário. Aí eu venho aqui para comprar. Venda seu peixe. Eu sabe fazer tudo do povo. É Etiqueta eu e sou tudo. linda pra... Deixa ele fazer mesmo. Deixa com ele. Aí eu quero agradecer a Bruno, que junto com Marciana presenteou a placa. Marciana foi aluna aqui de informática, como também a irmã dela foi professora aqui das crianças no Instituto Valéria. Então, um agradecimento assim, especial a essas pessoas por ter dado essa contribuição da placa. E ao artista que fez a placa que está aqui. Silvânio e a Thalita. Então, palma para eles.
agradecer a Roberto Galdino, que é Betinho, que foi responsável por essa beleza aqui, essa organização. Então, muito bem. Parabéns para ele. Ao pessoal que ajudou na infraestrutura também, seu Uca, que veio de Santa Rita, assim, para ajudar. A Madruga, que também ajudou muito, assim, na parte externa, assim, fez muito mesmo para poder a toda a coordenação, a toda a coordenação do que veio, assim, várias vezes para organizar as coisas comigo. A gente está junto, é uma equipe, então a gente, para dar conta, teria que ter essa equipe, né? Então eu agradeço de coração a todos e a todos nós, né? Que estão aqui, todos que estão aqui têm uma história ou com o CFM, ou um vínculo com o Nonato ou com o CFM. Então eu agradeço a todos e Anivaldo, que no tempo da escolinha de Paulo Freire, que a gente tinha o Centro Educacional Paulo Freire, ele estava na gestão e ele contribuiu com uma parceria dando professoras, oferecendo professoras e merenda e material, e assim, foi uma ajuda naquela época que hoje a gente é grato por esse período ele ter ajudado. Pois é isso, e muito obrigada a todos e sejam muito bem-vindos sempre que quiserem vir, aqui estará sempre aberto. Bem, ao chegar ao Conselho Tutelar, foi eu e o Alisson, quando a gente foi olhar a documentação de Nonato, gente, é impressionante. A organização, desde a notificação, as ocorrências, a gente ficou tão encantado que a gente colocou nessa nova sede que nós estamos, bem organizado, do jeito que que ele deixou. E assim a gente sempre falava, poxa, que conselheiro tão organizado. Nunca a gente imaginou que seria tão organizado como ele foi. E eu acredito que Bruno está aqui na moção de aplausos que o conselho teve. O Alisson fez um pedido que o nosso conselho não tem nome ainda. E ele pediu que colocasse Nonato. Foi exemplo esse colegiado, e a gente deu continuidade a esse trabalho brilhante que ele deixou, esse legado no Conselho Tutelar, brilhante. Até o regimento interno foi ele, né? Foi ele que fez. Na época não existia nada disso, né? Foi criado depois, realmente. Exatamente. Eu não poderia deixar isso aqui para vocês, essas informações tão importantes que está lá, as documentação, tudo bem organizado, do jeito que ele deixou, ninguém mexeu. E o Alisson morreu assim, com esse pensamento, e eu acredito que ele foi e sempre será um exemplo como conselheiro. Obrigada. Bom, declaro aberto agora o Memorial Raimundo Nonato de Queiroz. Não tenha vergonha de ser feliz.